E vamos seguir, claro, falando sobre previsão do tempo, como é que deve ficar realmente as temperaturas nos próximos dias, principalmente nesse fim de semana. Será que o tempo seco vai dar uma aliviada realmente? Inclusive, as cidades de São Paulo, Goiânia, Brasília e Manaus devem ter números históricos de calor. E amanhã, domingo, pode ser o dia mais crítico. Vamos conversar então ao vivo agora com a nossa especialista em meteorologia e porta-voz também da Tempo OK, Maria Clara Sasaki. Maria, muito bom dia, bem-vinda aqui à CNN mais uma vez. Você nunca foi tão necessária, viu? Posso te dizer. Olá, muito bom dia, Muriel. Bom dia também a todos que nos acompanham. Infelizmente, né, Muriel, a gente tem que trabalhar com essas notícias que não são notícias boas, né? Uma situação muito crítica em boa parte do país, aí vivendo essa condição de queimadas, de temperaturas muito elevadas, chuva preta, chuva escura, né? Então são eventos muito extremos, né, que temos passado aí nesse período de inverno. Tem um alento aí para a parte da região sul do país, com o avanço desta frente fria entre hoje e amanhã, mas é algo que será momentâneo, viu, Muriel? E antes da passagem da frente, tem essa elevação da temperatura aí que você comentou, Muriel. Vamos começar então, Maria, entendendo um pouco especificamente por região, tá? Olhando agora para o sul do país mesmo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, também Curitiba. Qual que é o cenário, Curitiba, né, Paraná, qual que é o cenário que a gente está vendo aí? A gente está vendo, inclusive, agora imagens ao vivo de Curitiba, agora quase 10 da manhã, né? A gente está vendo um céu totalmente nublado, difícil até enxergar alguma nuvem, difícil enxergar sol. O que esperar para esse fim de semana e, inclusive, agora para a semana que começa? A gente está falando de uma frente fria que está avançando. Os relatos são de que realmente está mais frio por lá. Qual que é a orientação? A chuva preta deve continuar? O que vocês estão passando nesse momento, especificamente para a região sul do país? Olha, tem essa frente fria, ela já está se avançando, né, Muriel? Já provocou chuva em áreas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, em alguns pontos também do interior do estado do Paraná. A temperatura caiu já de uma forma muito significativa, principalmente no Paraná, e a tendência para os próximos dias, até pelo menos a segunda-feira, é de uma chuva que pode ser até significativa em áreas da faixa leste do estado do Paraná e também no norte, áreas que fazem divisa com o estado de São Paulo. São regiões que podem registrar acumulados até acima de 30 milímetros durante os próximos 3 dias. É uma chuva muito bem-vinda, uma chuva que ajuda a lavar, né, essa atmosfera toda poluída. Pode ter ainda a ocorrência de chuva escura, principalmente no estado do Paraná, entre hoje e amanhã. Santa Catarina e Rio Grande do Sul já devem ter uma condição de tempo mais firme, a frente fria já passou, né? A chuva vai perdendo intensidade nestes dois estados e entre hoje e o início da semana a chuva se concentra principalmente entre o Paraná, partes do estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então, no Paraná é onde temos a maior chance de chuva significativa agora nos próximos dias, uma chuva muito bem-vinda e esse alívio na temperatura. Não é uma tempestade, não é um temporal generalizado, mas é uma chuva que vai trazer um certo alívio, principalmente para a respiração, Muriel. Tá, e agora olhando para o Sudeste, existe uma preocupação que com a chegada da frente fria, os ventos fortes poderiam fazer uma confusão ainda nessa fumaça que está espalhada pelo Sudeste e poderiam então espalhar ainda mais essa fumaça aqui no Sudeste. A gente vê inclusive as imagens agora ao vivo do centro de São Paulo. Esse é o cenário por enquanto. Se a gente se esforçar bem, dá para ver um céuzinho azul lá atrás. Eu estou procurando, faz tempo, tá aí essa imagem então ao vivo de São Paulo para você. Mas ainda assim a gente percebe e não dá para falar nem que é neblina, né? Porque não é neblina, a gente está falando realmente de uma fumaça que tomou conta da capital paulista, não só da capital paulista, mas do estado de São Paulo nas últimas semanas. Maria? E é engraçado, né, Muriel? Como a imagem de São Paulo, capital, parece bastante com a imagem que nós vimos agora há pouco de Curitiba, né? O céu carregado, só que existe uma grande diferença na composição dessa imagem, né? Em Curitiba já é o efeito da frente fria, já tem um pouco mais de umidade, mas em São Paulo é unicamente fumaça, né? Puramente fumaça, material particulado, suspenso na atmosfera, não tem nebulosidade por enquanto. Esse cenário vai mudar a partir de hoje à noite e do decorrer do domingo. Conforme a frente fria avança, a gente deve ter aí um aumento
de nebulosidade e aumento de umidade aqui para a capital paulista, muito esperada, muito bem-vinda. Só que essa umidade, Muriel, ela não vai conseguir chegar de forma efetiva para todo o estado de São Paulo. Se chover em alguns pontos do estado, será uma chuva muito pontual, de forma isolada mesmo, e passageira, tá? E alguns municípios podem registrar e outros não. É aquela chuva isolada mesmo. A frente fria começa a avançar pelo oceano, então ela desvia do continente na medida que chega perto do estado de São Paulo. Antes da chegada da frente, ou seja, hoje aqui para o estado de São Paulo, tem essa possibilidade de chuva de poeira, de levantamento de poeira, porque a temperatura está muito elevada, e vai ter esse choque térmico, né, esse contraste térmico com a chegada da frente fria e as temperaturas elevadas do continente. Isso faz com que a intensidade dos ventos aumente. Como o solo está muito seco, não tem chuva, tivemos esse excesso aí de queimadas, podemos ter redemoinhos, levantamento de poeira, chuva de poeira, mesmo que não haja a chuva de água mesmo, a precipitação, né? Sim. Agora, com relação ao tempo seco, a gente pode esperar pelo menos uma melhora na qualidade da umidade relativa do ar ou nem isso? Só aqui em São Paulo, a região da faixa leste do estado de São Paulo, entre o litoral, capital paulista, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba também, áreas que fazem divisa com o estado do Paraná e em alguns pontos do oeste do estado. Faixa norte, região de Barretos, Ribeirão Preto, Jales, são áreas que têm menor possibilidade de chuva. Podemos ter um alívio momentâneo com relação à umidade relativa do ar enquanto a frente fria estiver passando aqui pelo sudeste, mas é algo muito rápido. Então, áreas do norte do estado continuam ainda em alerta para tempo seco e temperaturas elevadas. Em Minas Gerais também tem pouquíssima chance de chuva no sul do estado. Todo o restante, né, Triângulo Mineiro, região de Belo Horizonte, norte de Minas, segue ainda com predomínio de tempo seco, umidade relativa do ar abaixo mesmo de 20%, índices críticos de umidade relativa do ar em Minas Gerais. No Espírito Santo e no Rio de Janeiro podemos ter alguma chuva, alguma instabilidade no decorrer dos próximos dias, Muriel. Vamos subir um pouquinho agora para o Nordeste para entender qual que é o cenário por lá. A gente vê imagens agora ao vivo de Salvador, mas previsão de sol com chuva forte. Tem bastante nuvem já agora pela manhã em Salvador. Algumas pessoas na praia agora no momento, mas ainda assim o tempo está nublado. Para ver que lá em cima tem umas nuvens carregadas também, né? O que esperar para o Nordeste especificamente nesse fim de semana e para o restante da semana também, Maria? O litoral do Nordeste pode ter alguma chuva, principalmente costa leste aí do Nordeste, entre o sul da Bahia e o Rio Grande do Norte, podemos ter algumas instabilidades. É aquela chuva que vai e vem, né? Não é uma chuva persistente, não é uma chuva duradoura. Agora, no final de semana, dá para aproveitar essas brechas aí entre uma chuva e outra para aproveitar a praia, aproveitar o final de semana. No interior do Nordeste, também na costa norte, entre o Ceará e o Maranhão, tem pouquíssima chance de chuva agora nos próximos dias e temperaturas muito elevadas. No interior, oeste da Bahia, sul do Piauí, sul do Maranhão, são áreas que a umidade relativa do ar está semelhante à umidade do sudeste e do centro-oeste. Então, umidade muito baixa também no interior do Nordeste, com temperaturas altíssimas, passando também dos 33, 34 graus. E esse é o cenário que vai persistir ao longo dos próximos dias. Não tem condições de mudanças muito significativas para o Nordeste agora nos próximos dias, Muriel. Vamos rapidinho agora ver imagens ao vivo lá do Norte, Boa Vista especificamente. Queria saber também a sua avaliação, o que você consegue trazer para a gente do que esperar para esse fim de semana por lá. Olha, Boa Vista, Roraima, né, na verdade, Roraima e Amapá, tem uma condição de chuva, também chuvas isoladas, algumas instabilidades também podem atingir o norte do estado do Pará, e também do Amazonas, e com a passagem da frente fria aqui no Sudeste, olha só como tudo está ligado, Muriel. Com a passagem da frente fria aqui no Sudeste, algumas nuvens podem se organizar também em Rondônia e no Acre. Então, são áreas que estão sofrendo com uma grande quantidade de incêndios de grandes proporções, e podemos ter algumas nuvens se formando entre Rondônia, Acre e Amazonas também. Não é uma chuva volumosa, é uma chuva ainda pontual, de curta duração, né, baixa intensidade, curta duração, mas serve de alívio, pelo menos momentâneo, aí, conforme essa frente fria for passando. A partir de terça-feira, a gente volta com essa condição de tempo firme em boa parte aí da região norte do Brasil, Briel.
Vamos agora para a região centro-oeste, ver imagens ao vivo de Brasília para ver como é que está começando o dia por lá. Começando não, né? 10 horas da manhã, mas como é que está nesse momento, às 10 horas da manhã, o dia em Brasília. Esse céu bonito, mas dá para ver que a temperatura tá alta e dá para ver também que o tempo tá seco por lá. Qual que é a previsão, a expectativa para o centro-oeste nesse fim de semana, Maria? Olha, Muriel, Distrito Federal, Goiás e a maior parte do estado de Mato Grosso seguem sem alterações nas condições do tempo, ainda com temperaturas muito elevadas, podendo até passar de 36, 37 graus, algumas cidades até registrando 40 graus ao longo deste final de semana aí no centro-oeste do país. É uma temperatura muito acima da média, passando aí de 5, 6 graus acima do que é normal para esta época do ano. No estado de Mato Grosso do Sul, a gente tem essa possibilidade de chuva, principalmente no domingo, principalmente na metade sul do estado, né? A região de Dourados, regiões mais próximas ao estado do Paraná, são áreas que podem registrar alguma condição de chuva, alguma instabilidade e um alívio na temperatura, bem momentâneo também, Muriel, chuvas pontuais, chuvas mais isoladas. Em Mato Grosso, na faixa oeste do estado, também tem condição de aumento de nebulosidade e uma possibilidade de chuvas isoladas. Mas também seguimos com temperaturas elevadas e pouquíssima chance aí de uma chuva generalizada para controlar os incêndios no centro-oeste, Muriel. Muito bem, Maria Clara Sasaki, especialista em meteorologia, porta-voz da Tempo OK. Obrigada, viu, mais uma vez pela parceria, por nos ajudar nesse cenário tão difícil que a gente está vivendo pelo país. Eu que agradeço, ótimo final de semana a todos e até a próxima.